Então, assim, ó, para emagrecer rápido e saudável, tem que ser calculado o exercício para cada pessoa, a alimentação de cada pessoa e o descanso de cada pessoa e a quantidade de água. E é exatamente com base nesses 4 itens que o método peso funciona, né? Quando eu baixo de 5 a 10%, de 5 a 10% o percentual de gordura, todos os riscos são baixos, né? Vão diminuir, ó, perfil lipídico, pressão arterial, suscetibilidade a trombos, marcadores inflamatórios, sensibilidade à insulina, tudo isso aqui, ó, quando eu baixo de 5 a 10%, vai diminuir o risco. Então eu preciso emagrecer uma pessoa. Por isso que eu desenvolvi ao longo da minha vida o método peso, que é Programa de Emagrecimento Saudável Orientado. E agora eu vou apresentar para você por que que funciona e por que que realmente é rápido o processo de emagrecimento. Porque eu analiso cada organismo através de uma avaliação criteriosa, que eu chamo de avaliação customizada. Através dessa avaliação, que eu tenho um software que eu desenvolvi especificamente para isso, sem esse, não tem como verificar como está seu organismo, quais são os seus riscos, quais são as limitações, onde eu tenho que fazer o exercício, o que é que eu tenho que fazer de alimento para que aquilo seja corrigido. Então, é por isso que é uma montagem de um programa. E o seu programa peso vai diferente de qualquer outro, porque é com base numa avaliação criteriosa que eu digo que o software é um raio-x e mostra tudo como está funcionando o seu organismo, e através desses itens eu vou trabalhar para poder ajustar a melhor programa de emagrecimento para que tenha um resultado rápido. O programa emagrece qualquer pessoa de forma rápida, todos os dias, em média, isso é uma média baixa, né? Porque, por exemplo, quem quer perder 15 quilos, a média é de 300 a 500 gramas por dia, nos primeiros dias, mais rápido, tá? Em 14 dias, a média é de 6 a 9 quilos. Quem tem acima de 20 quilos para perder, essa média é aumentada. Então, vai passar para 11 quilos, 12 quilos de média, de 9 a 12 quilos, no programa. Então, quanto mais precisa perder, a média é aumentada. O nosso método transforma o corpo numa máquina de queimar gordura. E agora eu vou mostrar. Pela definição que eu coloquei, como eu disse, muito além do emagrecimento, é uma reprogramação do seu organismo, a funcionalidade dele. Então, é uma reprogramação metabólica que corrige e estabelece os padrões fisiológicos corporais de normalidade através de uma combinação quantificada e ajustada. Se não tiver ajustada, não funciona. Entre exercício físico e orientação alimentar, transformando o organismo numa máquina de queimar gordura 24 horas. Se eu condiciono o corpo de qualquer pessoa a queimar gordura 24 horas, dormindo ou acordado, esse corpo jamais vai engordar. Aí você vai dizer, poxa, mas dormindo sim. O corpo gasta energia, gasta 75, 85, toda a energia à noite para restaurar as funções. Você está dormindo, mas o corpo está trabalhando. Então, se eu condiciono o corpo a queimar 24 horas, esse for o ponto inicial para eu começar a desenvolver, como seria possível isso? Foi a base da minha pesquisa, foi em cima disso. Se eu conseguisse fazer com que um corpo de qualquer pessoa utilizasse a gordura como energia, né, e poupasse a massa magra 24 horas, fazendo as atividades do dia a dia ou dormindo, o corpo jamais iria emagrecer. E o que é melhor, iria emagrecer saudável e mais rápido. Então, por isso que essa definição. O método ele tem 5 fases. Por que 5 fases? Porque cada fase tem uma programação de exercício e tem uma programação combinada do alimento específico para aquela fase. Por que cada fase tem um propósito? Porque quando você sai da primeira, você perde em média de 9, 10 quilos, o que é que acontece? Na segunda fase, você está com um novo peso, está com o organismo funcionando diferente. Então, eu tenho que fazer uma nova avaliação, e uma nova avaliação, uma nova programação de exercício e uma nova orientação alimentar. Então, a primeira fase é o primeiro passo. Ele dura, em média, de 10 a 14 dias de treino, alimentação, e podendo estender a 21. Por que eu digo estender a 21? Se o organismo está perdendo durante essa fase, eu vou estender essa fase o máximo até passar para outra fase. Então, eu vou ao limite de cada fase. Então, essa é uma média que a gente fala de 10 a 14 dias, mas eu posso estender. A segunda fase é ensinar o corpo a queimar gordura através de exercício que a gente chama zona aeróbia lipo de gordura lítica de quebra. Ensinar o corpo a buscar energia no adipócito e poupar o tecido magro para realizar o dia a dia. Isso é feito com exercício. É em média de 8 a 10 dias.
A fase 3, que é turbinando a queima de gordura. Nessa fase, tem exercícios que fazem com que queime muito mais gordura, porque vai se recuperando aquele tecido muscular que foi perdido ao longo da falta de exercício e da obesidade acrescentada. Porque a obesidade, como eu disse, é um processo inflamatório. E todo um processo inflamatório aumenta o cortisol e o cortisol destrói tecido muscular. É assim que funciona um indivíduo que está estressado, que está obeso, com sobrepeso. Então, nessa fase 3, a gente consegue reduzir a ação do cortisol desde as 2 primeiras fases e faz com que o corpo já comece a ganhar essa massa muscular rapidamente e acelere o processo de queima. A quarta fase é o corpo queimando 24 horas a gordura, é o objetivo. Então, desde da primeira até a quarta fase, é uma programação e cada fase tem uma nova avaliação, uma nova série de cardápios e um novo tipo de comportamento para o corpo chegar a isso. E a quinta fase, que dura de 5 a 8 dias, é para evitar o efeito rebote. Então, eu preciso passar por essas fases. Mais do que isso, se no final da quinta fase o indivíduo não perdeu tudo o que queria, a gente reinicia com 1 ou 2 fases. Então, tudo depende. Por exemplo, uma pessoa que quer perder 30 quilos, passando pelas 5 fases, rapidamente já chega ao objetivo. Uma pessoa que tem 40 quilos, provavelmente, ela pode chegar, mas provavelmente vai passar por todas as fases e entrar na primeira ou na segunda de uma nova avaliação, de um novo processo. Então, cada fase tem um objetivo específico. Na primeira fase, é a fase que é uma reorganização do organismo, ou seja, é quando a gente vai preparar o organismo para ele seguir as outras fases. Essa fase era a principal. E nessa fase, é a fase que mais perde peso. Por quê? Porque eu corrijo o intestino, eu melhoro a capacidade aeróbica acima de 42, eu reduzo o estresse, diminuindo o cortisol, melhoro a qualidade do sono, eu reduzo a resistência à insulina, porque se a insulina estiver alta, eu estou engordando, eu estimulo a secreção de hormônios que são lipolíticos, que queimam gordura 24 horas, adiponectina, irisina e GH. Como é que eu faço isso? Uma combinação entre o exercício modulado, através de uma análise de cada organismo, de uma avaliação para dizer: esse é seu organismo, você tem que fazer isso nessa frequência, nessa duração, para que você atinja o objetivo que a gente quer. E associado a isso, durante o dia, você vai comer esses tipos de carboidrato, proteína e gordura nessa proporção. Tá? Então, aqui corrige tudo. Segundo, condicionar o corpo a queimar gordura. Terceira fase, queimar gordura aumentando o metabolismo e a massa magra. A quarta fase, queimar gordura e aumentar a massa magra. E finalizando as 5 fases. O programa, cada fase, ela tem uma avaliação, um programa de exercício e uma orientação ajustada alimentar. E antes de cada fase, faz uma avaliação de saúde e padrões de normalidade, por quê? Eu quero ver como funciona, como é que está a sua pressão, como é que está o colesterol, se é diabético, se toma remédio, quantos remédios toma, para a gente, no processo, ir cada vez mais eliminando aqueles remédios que estavam fazendo a função que seu corpo havia perdido por estar obeso. Avaliação qualquer? Não, é uma avaliação customizada. Essa avaliação que foi construída para o método. É uma avaliação, primeira parte da avaliação, que é fundamental. Ó, digo para você, se você não fizer uma avaliação criteriosa, saber o funcionamento do seu corpo, quais são as limitações dele, se ele está queimando gordura, está queimando massa muscular. Se você não tiver uma avaliação criteriosa dessa, nada, qualquer programa não vai funcionar. Então, a primeira coisa que, na primeira parte do programa, da avaliação, que eu uso um software, que eu vou mostrar para você, é verificar o risco de ter um infarto, um AVC durante, em casa ou no exercício. Quanto está esse risco? Porque a gente precisa ter noção. Não é simplesmente o exercício. O exercício que você pode imaginar é uma atividade. Você, às vezes, pode estar sentado, levantou, saiu o som aí? Não. Eu toquei aqui sem querer. Se você está em casa, de repente, levanta rápido para ver alguma coisa na cozinha, ou alguém que está tocando a campainha, de repente, ter um evento desse. Então, não é só durante o exercício. Quantas pessoas têm um infarto, AVC sentado, AVC em pé, dançando ou conversando, né? Então, a primeira etapa da avaliação é essa. O risco também, a segunda etapa da avaliação, é o risco de se envolver doença da síndrome metabólica. Qual é essa?
câncer, diabetes, hipertensão, obesidade. Aqui a gente analisa em quanto você tem esse risco. Se desenvolver algumas, a gente vai tentar reverter o quadro de algumas. Por exemplo, diabetes, a diabesidade, o indivíduo desenvolve diabetes por estar obeso. Então, diminui a obesidade e diminuiu esse aqui. Mas o tipo 1 não faz. A hipertensão, normalmente, ela aumenta por conta da obesidade. No caso, diretamente. Então, se a gente reduz a obesidade, pode conter aqui ou diminuir a quantidade de medicações para ter uma vida saudável. E o câncer, se tiver histórico na família, porque o que é a obesidade? É uma série. Primeiro, o corpo armazena gordura no adipócito. Aí esse adipócito aumenta de tamanho, chega um momento que ele se rompe, divide em novos adipócitos. E aí o corpo está produzindo, na obesidade, várias novas células. E cada célula dessa, se tiver uma falha no DNA, no RNA, ou seja, vai desenvolver um tumor e pode desenvolver um câncer. Tá? Nível de estresse. Cada aluno se encontra de uma forma de sono, para verificar o sono, se o sono é regular, se sonha colorido, se tem dificuldade de dormir, se tem insônia, se tem apneias, tudo isso, nós, com a avaliação, nós temos com exercícios, com questionários, medidas para avaliar completamente. Depois nós passamos para a avaliação corporal, para saber quanto de massa muscular foi perdida. E se perdeu muito, vai ser difícil emagrecer se eu não recuperar isso. Porque eu tenho que entender o porquê que está. Eu tenho que evitar o que está destruindo essa massa muscular e também colocar exercício de alimento para crescer essa massa muscular. Quanto de gordura excedente tem e avaliar a capacidade aeróbica para definir seu nível de aptidão, se é sedentário, moderadamente ativo ou ativo. O software, ele avalia da seguinte forma, ó, de acordo com a idade, o sexo, estatura, o peso corporal, o percentual de gordura, a carência muscular, a distribuição da gordura, se está mais central, se mais periférico, a glicemia, a resistência à insulina, o colesterol, o triglicerídeo, como está funcionando o intestino, nível de estresse, frequência cardíaca de repouso, se sua frequência do coração está alta, acima de 100, em repouso, durante o exercício, qualquer atividade que você fizer em casa, ela vai aumentar. E se ela aumentar, e se você não tiver oxigênio suficiente, o coração pode ficar isquêmico e parar. Né? Então é importante saber o mínimo para a gente, durante o treinamento, modular ajustado. A pressão arterial, VO2, qualidade de sono, taxa metabólica basal, gasto diário. Para isso, torna-se necessário uma avaliação criteriosa. E aí foi quando eu desenvolvi esse software. Tá? Através do software, para você ter uma ideia, eu vou mostrar com ele por dentro para vocês verem, eu faço análise do cliente, verifico como está, tudo que está em amarelo está fora dos padrões de normalidade, e depois eu monto a programação do método em cada fase para atingir o objetivo. Tá? E aí, depois da avaliação, a gente monta o programa para chegar. Esse programa foi em 28 sessões de treinamento, porque o objetivo dessa pessoa era realmente casar bem, magra, com o vestido que ela escolheu. E aqui ela mandou essas fotos, assim, mostre para as pessoas que precisam de ajuda. Todo mundo ficou impressionado quando eu entrei com meu pai na igreja. Então, ela cedeu gentilmente as fotos. Aqui alguns outros casos. Ó. Antes, no processo de emagrecimento do método, você tem que tirar uma foto para você mesmo, antes, de frente, de lado e de costas, tá? Por que isso? Para você ver a mudança radical. E veja bem, ó, na avaliação, na segunda fase, é tirado de novo. Isso aqui foi 8 dias após, ó, a mudança. É rápido mesmo, porque é tudo quantificado de acordo ao funcionamento de cada organismo. Aqui outra avaliação. Esse rapaz, toda a família dele é de obeso. A irmã dele tinha feito cirurgia bariátrica. Toda a família ele não fez, ele fez o processo e ele ficou realmente do jeito que ele queria. Aqui outras pessoas que também cederam da felicidade. Né? Essa daqui, ela tinha sido jogadora de voleibol, engordou, machucou o joelho, estava sem condição. Depois eu fiz o processo e ela chegou a voltar a jogar o voleibolzinho dela. Então, assim, isso é vida, é saúde. E eu estou oferecendo para quem quer realmente mudar de estação. Eu estou aqui para ajudar. Tá? Eu estou aqui para levar você a um outro nível de saúde e de emagrecimento. É muito bom a gente chegar, principalmente as mulheres, chegar numa loja, escolher uma roupa, um vestido, uma calça que cabe. E não simplesmente buscar, como a gente sabe que acontece, locais e lojas de gente boa.
tá? Isso não pertence você afinal de contas, ninguém nasce gordo, todo mundo nasce com peso dentro da normalidade, então tem como reverter.